Vamos agora, pessoal, para o quesito 46, certo? Veja só o que é que ele diz aí. O que é uma DDP? Em eletricidade, pessoal, o que é uma DDP? A gente fala bastante sobre DDP, né? Então veja que eu botei aqui, DDP, botei tanto dessa forma, ó, DDP, como botei com letras maiúsculas aí, DDP. Então depende de que vai ser usado. DDP, veja o D, diferença de potencial elétrico, certo? Entre dois pontos de um circuito. Então, quando você tem entre dois pontos qualquer de um circuito, que você coloca um multímetro, ponteira preta e a ponteira vermelha, você está medindo a diferença de potencial, certo? Veja só. Então, eu peguei aqui uma bateria, aqui tem uma bateriazinha aqui, vamos supor aqui, ó, uma bateria, certo? Uma bateria. Aqui tem uma lâmpada que está acesa aqui, né? Tá existindo a corrente elétrica. Se está existindo a corrente elétrica aí, está tendo uma certa corrente em ampere, está existindo o quê? Uma DDP, porque só existe a DDP se existir a corrente elétrica, pessoal. Então, quando você bota a ponteira vermelha no ponto, que é a saída de tensão, e a ponteira preta no outro, entre o ponto A e B, certo? Se o resistor está trabalhando, por exemplo, você vai dar uma DDP. Vamos supor que deu aqui 6 volts. Então, 6 volts é a DDP. Toda vez que você mede uma tensão de um ponto para o outro, chama-se de DDP. A DDP também é uma das definições da tensão elétrica, porque em tensão elétrica, pode dizer, a tensão elétrica é a DDP que existe, a diferença de potencial elétrica entre dois pontos do circuito provocando corrente elétrica, pode também ser a definição também de tensão elétrica. Agora, você também pode ter DDP entre um ponto a terra do circuito, também pode existir, certo? Mas normalmente a gente chama-se de DDP na prática, pessoal, quando você mede entre o componente, quero saber a DDP nesse resistor, mas não quer dizer que isso seja a definição completa. A definição é, quando você mede em qualquer coisa, que você pega o multímetro, pegou o multímetro, certo? E você colocou ele em tensão, pode ser tanto DCV, você botou em DCV, como pode ser em ACV. Você coloca a ponteira vermelha, por exemplo, a ponteira vermelha no ponto qualquer lá, no ponto X, e a ponteira preta você colocou no ponto Y, certo? Você está medindo o quê? A diferença entre um e outro. Isso aqui é uma DDP, se tem diferença de tensão, e vai indicar aqui o valor da DDP, que a gente vai chamar de tensão. Ok, pessoal? Vamos agora, pessoal, para o quesito 47. Dá uma olhada aí. Desenhe o símbolo dos seguintes componentes. Aí temos fusível, capacitor, resistor, interruptor, diodo retificador, diodo LED e transformador. Então vejam aí, vocês podem ver a simbologia do fusível, tá vendo? O do capacitor, temos o resistor, o interruptor, o diodo retificador, diodo LED e o transformador. Vejam a ordem para corresponder aos componentes, ok? Muito simples, não é isso? Vamos agora para o próximo quesito, pessoal. Pessoal, vamos agora para o quesito 48. Olha só, o que é um diodo LED? Pessoal, o diodo LED é um diodo emissor de luz. Ele é um diodo emissor de luz. As simbologias mais usadas, temos essa daqui, olha, a simbologia anodo, catodo, ou cátodo, né? Certo? Onde aqui é o positivo dele. E também temos essa simbologia também, tem um círculo com as setinhas, indicando que ele emite luz. Os componentes eletrônicos que têm uma seta, as setinhas apontando para fora, significa que ele está emitindo luz, correto? Porque existem componentes que a setinha é para dentro, que ele só funciona quando recebe luz. Aqui ele está emitindo luz, correto? Outro detalhe interessante, os diodos LEDs, fisicamente ele tem um corte aqui que ele chama de chanfro, certo? E aí, nesse caso, você vai identificar que onde tem esse chanfro é o cátodo ou o catodo, se os dois terminais estiverem do mesmo tamanho. Quando eles têm tamanhos diferentes, veja, o maior é o anodo, o menor é o catodo. Então, o anodo terá essa tensão, a tensão positiva nele aqui. Um outro detalhe interessante, pessoal, é a questão que a gente vai explicar agora no próximo quesito com respeito às tensões de trabalho e corrente, ok? Vamos lá, pessoal, para o 49º, que é o 49. Olha só, quais os tipos de diodo LED mais utilizados no setor elétrico e de eletrônica? Os mais utilizados, né? Então, pessoal, os mais utilizados, a gente já viu a simbologia dele. As tensões dos mais utilizados, a gente tem o seguinte. Existem dois tipos de LEDs.
os que têm os mais antigos e também os que são com tensão mais baixa. Essa tensão mais baixa, certo? Vamos colocar aqui letra A, que geralmente eles variam de 1,6 volts até 2 volts, aproximadamente, valores aproximados, viu, pessoal? Nós estamos falando com detalhes absolutos, não, só para você ter um conhecimento básico disso aí. De 1,6 a 2 volts, certo? DC, né, pessoal? Aqui é DC, certo? DC, certo? A corrente, geralmente, pessoal, a corrente, dependendo, existe o seguinte: os LEDs mais antigos consumiam a corrente mais alta, 12, 15, 20 miliamperes. Os mais novos, eles consomem 6, 7, 8, já acendem muito bem, mesmo eles sendo de brilho inferior, correto? Então, esses aqui de 1,6 a 2 volts, geralmente, eles, dependendo do tipo deles, eles variam de, por exemplo, de 7 miliamperes, certo? Até 20 miliamperes, certo? Dependendo de quando foi fabricado, qual o tipo, mas é mais ou menos isso aqui. Os mais novos consomem uma corrente mais baixa. Agora temos, esses são os de baixa luminosidade ou luminosidade normal, mas temos os de alta luminosidade. Os de alta luminosidade, tá aqui, tá assim, ó, alta luminosidade, certo? Geralmente eles vão trabalhar com tensões em 3 a 3,3 volts, é a tensão dele, 3 volts até 3,3 volts. Certo? E uma corrente que geralmente vai variando entre de 20 até 30 miliamperes, certo? Agora, atenção, pessoal, olha só, quando eu boto aqui de 3, não quer dizer que menos de 3 ele não acenda, não. Se você botar 2 volts, ele acende. Ele não vai chegar ao brilho máximo, que ele é o de alta luminosidade, correto? O máximo dele é 3, o 3,3 e também a corrente. Agora, o que a gente pode notar, normalmente, atualmente, você pode medir a corrente, não deve ultrapassar os 30 miliamperes, é o limite dele, correto? Mas eu botei, professor, e aconteceu de eu tinha lá um com 35, 32, sim, mas ele vai ter o tempo de vida dele reduzido. Então, geralmente, você pode trabalhar com 3 volts ou com 2,9, vai ver a corrente que ele está dando, está entre 20 a 30 ali, e ele vai trabalhar durante muitos anos. Ok, pessoal? Vamos agora para o quesito 50, pessoal. A caneta sensora de tensão, dá uma olhada. A caneta sensora de tensão capta campo elétrico ou campo magnético num fio condutor de energia. Olha, pessoal, a caneta sensora, certo? Ele vai captar o campo elétrico. E esse campo elétrico sendo um campo elétrico variável, correto? Então, a caneta sensora, olha, a caneta sensora, certo? De tensão. É assim que você compra a caneta sensora de tensão. Ela capta o quê? Campo elétrico. Campo elétrico qual, pessoal? Campo elétrico qual? Campo elétrico variável. Variável. Certo? Variável. Ela, se você ligar numa linha de tensão contínua, ou de corrente contínua, certo? Ela não vai bipar, não vai acender e bipar. Por exemplo, uma linha de placas solares, certo? Fotovoltaicas. Então vai ter uma linha de tensão lá. Se você botar lá, ela não bipa. Mas ela não tem tensão? Tem tensão. Tem corrente? Tem corrente. Mas ela não pega o campo elétrico variável porque a tensão que está alimentando e a corrente é contínua. Ok? Vamos agora, pessoal, para o quesito 51. Olha lá. Qual a diferença entre um fio elétrico e um cabo elétrico? Interessante isso, né? Veja só. Como resposta aqui, eu posso dizer o seguinte, que o fio, pessoal, o fio elétrico, né? Ele é uma peça única, o fio elétrico. Uma peça sólida, geralmente rígida, é o fio, uma peça única. Já o cabo elétrico, certo? O cabo é geralmente flexível, pessoal, e é composto de vários filetes. Então é como se fosse o seguinte, se tivesse vários filetes juntos, vários filetes
certo? E esses vários filetes, eles vão ser envolvidos, claro, com a camada isolante, correto? A camada isolante. E aí você vai ver, né, que aqui é o cabo, ele é flexível, certo? Enquanto esse, que é o fio, ele é uma peça sólida, uma peça rígida. Atualmente, pessoal, tem se usado muito a questão do cabo elétrico para você fazer as instalações elétricas, certo? Por isso que a gente diz assim, para comprar o cabo elétrico, a gente chama fio, mas é o cabo elétrico para iluminação, por exemplo, é de 1,5 milímetros quadrados, o das tomadas, 2,5 milímetros quadrados, né? Então é usado muito essa linguagem de fio elétrico, mas se usa atualmente realmente os cabos elétricos. O fio elétrico tem sua aplicação prática em determinados casos, mas com a instalação é bom que você use, na realidade, o cabo elétrico, ok? Vamos agora para o quesito 52. Olha lá, como funciona um resistor quando está funcionando em um circuito fechado? Como é que ele funciona, o resistor? Então eu fiz o seguinte, pessoal, botei aqui uma bateria, certo? Botei aqui o interruptor, tá? Circuito fechado, olha aqui, ó, fechado, o S é o interruptor, o resistor, a lâmpada aqui está acesa. Se está aceso, é porque está existindo o quê? Corrente elétrica. Então está existindo corrente elétrica, está existindo I, né, em corrente elétrica. Se está existindo a corrente elétrica, a gente aprendeu que o resistor se opõe ou dificulta a passagem da corrente elétrica, é isso? Provocando uma queda na tensão, vai provocar uma queda da tensão, aqui vai ter um valor de tensão, aqui vai ter outro, uma retenção entre os seus terminais. Isso só ocorre quando? Em um circuito fechado. E nesse momento que o circuito está fechado, o que é que acontece? Que está funcionando? Ela vai aquecer pelo efeito Joule, correto? Então a gente já sabe que agora que quando o resistor está trabalhando, vamos supor que essa bateria aqui seja de 9 volts. Pronto, tem 9 volts nesse ponto aqui em relação ao terra aqui, que é o negativo, certo? Então, por exemplo, do ponto A ao ponto N, negativo, na bateria, eu tenho 9 volts. Desse outro lado que passou, certo? O que é que aconteceu aqui? Aqui agora ela vai dar uma queda. Por que deu uma queda? Porque existe a corrente. Então, quando eu faço a medida aqui, olha, eu fiz a medida, o que é que aconteceu? Eu encontrei aqui a tensão que eu coloquei, ó, encontrei 3 volts. Então, o resistor se opõe à passagem dessa corrente, provoca o que? 9, uma queda na tensão, ficou 3 volts, caiu a tensão, né? E nesse momento, como está passando o fluxo de corrente elétrica, o fluxo dos elétrons, ela vai aquecer, ok? Vamos agora ver o quesito 53, pessoal. Olha lá, 53. Como funciona o resistor quando está ligado em um circuito aberto? Então, esse mesmo circuito aí, agora vamos supor que eu vou abrir aqui o interruptor. Abrir o interruptor. Ó, abriu. Pronto. Está aberto o interruptor. Vai existir corrente? Não. Então, não vai existir mais a corrente, que é o movimento ordenado dos elétrons, em um circuito fechado. Veja aí, um circuito fechado. Como o circuito está aberto, não vai existir corrente. Logo, nesse caso aqui, ó, nesse momento, a lâmpada não acende, claro, e o resistor não trabalha. Certo? Vou dar mais um exemplo agora. Se fosse aberto de outra maneira, vamos supor que a lâmpada tivesse queimada, queimou a lâmpada, certo? Ela não existe aqui no circuito, ela queimou. E mesmo que tivesse aqui fechado, você fechou o interruptor, mas a lâmpada queimou. Lâmpada aqui, ó, queimou, certo? Deixa eu apagar aqui, ficou muito ruim. Vou botar aqui, a lâmpada queimou. Queimou a lâmpada, certo? Ficou o circuito aberto. O que é que acontece? A tensão entre A e N, ele vai continuar chegando, vou botar aqui do lado, ó, vai continuar chegando 9 volts. Olha, vou botar daqui, ó, daqui para cá, ponteira vermelha, ponteira preta, entre o ponto A e N, vai ter 9 volts. E aqui vai continuar tendo também 9 volts. Por quê? Porque como o circuito está aberto, não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, o resistor não trabalha e também não aquece, pessoal. Então, esse é um dos detalhes importantes do funcionamento do resistor, ok? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.